Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nicole e na aula de hoje nós vamos inventar histórias. Nós vamos criarmos juntos histórias. Posso contar com você? Para nossa aula começar, primeiro nós vamos separar os materiais. Você vai precisar de 6 folhas de ofício ou folhas de desenho no tamanho A4. Você também vai precisar de 5 folhas coloridas tamanho A4, das cores que vocês escolherem. Uma folha de ofício ou de desenho no tamanho A3, que é como se fosse 2 folhas de A4, uma do lado da outra, ó. E também vocês vão precisar de uma régua, uma caneta hidrográfica, ou pode ser essa permanente, na cor preta, uma borracha, um lápis, uma tesoura e também uma cola, certo? Tenham isso em mãos e vamos seguir para o próximo. Agora, peguem as folhas no tamanho A4. Com elas, nós vamos realizar envelopes. Vocês já fizeram envelopes? Então tá. A primeira coisa vocês vão dobrar todas as folhas ao meio. Então, vocês peguem as folhas e vocês vão dobrar, ó, juntando as pontinhas. Quando vocês juntarem as duas pontinhas, vocês fazem assim bem forte, ó, marcando elas, certo? Agora, vocês vão abrir elas e nessa marcação que vocês fizeram, vocês vão recortar utilizando a tesoura. Vamos lá? Tesoura, certo? Vocês estão chegando. E vou recortar nessa marcação, ó. Certo? Então, eu tenho 2 pedaços dela. Então, pega suas folhas, deixa aqui do lado. Agora, façam isso também com as outras folhas que vocês têm. Lembrando que são 6 folhas. Eu sugiro que vocês primeiro marquem todas elas, depois é só recortar, tá bom? Recortar na marcação. Se ficar um pouco torto, não faz mal. E não esqueçam de utilizar uma tesoura, ó, sem ponta, certo? Prontinho. Estão aqui as minhas folhas. Se vocês repararem agora, em vez de ter só 6 folhas, vocês têm agora 12 folhas, certo? Mas nós vamos utilizar apenas 11 daquelas folhas, porque vão ser 11 envelopes. Uma folha dessas vocês deixam de lado. E as outras 11 folhas, então, agora a gente vai transformar em envelope. Então, agora, vocês vão pegar o envelope de vocês e vocês vão, ó, dobrar novamente ele, ó, no meio. E vão marcar. Certo? Ó. Façam isso com todas as folhas. Ó, novamente eu vou mostrar pra vocês. Vocês têm a folha aqui de pé. Daí vocês vão, ó, dobrar ela. E vão apertar lá embaixo, ó. Marcando elas, ó. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos os 11 envelopes. Eles ainda não estão prontos, então nós temos que terminar eles. Agora, nós vamos utilizar a cola. Vocês estão vendo que eles estão abertos? Esse envelope está aberto, né? Em todos os lados. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar bem pouquinho de cola aqui nas beiradas, ó. Um lado tá bom. Quando a gente passou em toda a beirada, ó, vendo aqui do ladinho. Passo ela em toda a beirada de um lado e eu passo ela em toda a beirada do outro. Vou mostrar pra vocês como é que faz.
certo? Vocês estão vendo? Ó, eu vou passar em uma beirada. Ó, não precisa ser muito, ó, tá vendo? Passei numa beirada. E eu vou passar lá na outra beirada, ó. A beirada do lado, não a de cima, tá bom? Passei nas beiradas dos lados, agora eu fecho, ó. E vou apertar um pouquinho. Pode ser que saia um pouquinho de cola aqui na beirada, mas não faz mal. Isso a gente vai colar as beiradas do nosso envelope. A parte de cima nós vamos deixar abertos, porque vai ser a parte que nós vamos sortear as palavras que estão aqui dentro. Então, o lado tem que estar bem sequinho e a parte de cima a gente não passa cola. A gente vai deixar, ó, do lado fechado e em cima nós vamos deixar um pouco aberto, ó, que vai ser ali que a gente vai colocar a mão para retirar as palavras sorteadas. Agora nós vamos fazer isso com todos os envelopes. Esse tá pronto. Se vocês quiserem também utilizar a cola bastão, não faz mal, podem usar também. Eu usei a cola líquida porque é o que eu tinha em casa. Então, estão prontas. Estão aqui meus 11 envelopes. Agora, eu vou começar a escrever o nome do título de cada uma das palavras sorteadas. Então, eu vou pegar primeiro um lápis e a borracha, se precisar. E depois que eu achar bonito, que eu achar bom, daí então eu vou passar a caneta permanente. Porque essa aqui, se a gente escrever, a gente errar, não tem o que fazer, né? Então, primeiro a gente escreve tudo em lápis e depois a gente passa a caneta. A primeira palavra é emoção. 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 São mais que uma palavra, né? Então, vocês vão escrever estação do ano. Estação do ano. A próxima palavra é personagem. Ó, personagem. A próxima palavra é lugar. A próxima palavra é tamanho. A próxima palavra é moradia. A próxima palavra é adjetivo. A próxima palavra é esporte. Ó, esporte. A próxima palavra é comida. Comida. A próxima palavra é ação. E por último, animal. Certo? Agora então, vocês podem passar a caneta. Então agora eu vou mostrar mais de pertinho como ficaram. Vocês podem fazer aí em casa, dar uma pausa no vídeo e passar a caneta preta nos envelopes de vocês. Em cima, ó, bem em cima do lápis. Espera só um pouquinho para secar ela, a caneta, para não borrar. E depois pode apagar o que ficou de lápis
com a borracha. Se vocês quiserem pegar lápis de cor, canetinha e decorar o envelope de vocês, vocês também podem. Então agora escolham uma das folhas de vocês. Peguem a régua, o lápis e a borracha, deixa pertinho, porque se precisar a gente vai ter que apagar. Então, a minha folha tá deitada, tá bom? Só pra vocês verem. Vocês vão pegar a parte lá de cima da folha e vocês vão botar a régua assim bem pertinho, ó. Deixa ela retinho. E vocês vão ver onde tá escrito o número 2, que é 2 centímetros. E vocês vão fazer um pontinho bem pertinho do número 2, ó. Do tracinho do número 2. Façam isso de um lado da folha. E agora façam lá no cantinho da outra folha. Ó, deixa bem retinho o 0 ali, no início da folha. E procuram o número 2 e façam uma bolinha bem pertinho. Agora, vocês vão, ó, pegar a régua de vocês e botam bem pertinho das duas bolinhas, que vocês vão traçar, então, uma linha reta. Ó, tracei a minha linha reta. Então, o que que eu fiz? Peguei a régua, procurei as duas bolinhas, coloquei a régua bem pertinho delas, peguei meu lápis, ó, e tracei ela toda. Então, agora, vocês vão fazer novamente com essa linha de baixo, ó. Vocês vão procurar a linha, botar bem em cima dela, procurar o número 2 e vão, ó, fazer uma bolinha. Do outro lado, a mesma coisa. Procura o número 2, faz uma bolinha. Agora, deixa a régua bem pertinho, ó. Aqui, tá bem pertinho? Tá. E aqui também, ó, bem pertinho. Agora, vocês vão traçar com o lápis. Então, depois que vocês vão fazendo isso todos, ó, faz toda ela, repete o mesmo passo anterior. Vai fazendo várias linhas até chegar aqui no final, certo? Eu vou fazer e depois eu volto aqui com vocês. Então, agora tá tudo pronto, ó. Fiz várias linhas. Agora, vocês vão dobrar a folha no meio. De comprido, assim, ó. Ó, mesma coisa. Faço aqui. E faz do outro lado. E marca, certo? Dessa forma. E agora, vocês vão recortar nessa marcação e depois em cima das linhas. Primeiro recortar em cima da marcação e depois em cima das linhas. Então, vou pegar a tesoura. Vou andar mais pra trás pra vocês verem. E primeiro, ó, vou recortar a marcação, que nem vocês fizeram anteriormente nos envelopes. Recorta no meio. As mãos ficam um pouco torto, tudo bem. Certo? Agora, ó, eu vou recortar em cima da linha, ó. Bem em cima, bem rente à linha, ó. Vocês estão enxergando? Até vou levantar pra vocês enxergarem. Ó, corta em cima da linha. Se ficar torto, não faz mal. Certo? Então, todos os meus rosas
estão aqui. Tem muitos. É bastante assim, ó. Então, eu vou pegar os rosas, vou pegar eles todos, fazer, ó, deixar bem bonitinho, arrumadinho, e deixa aqui do ladinho esperando. Pode ser perto dos envelopes. Então, vou pegar a outra folha que eu escolhi e vou fazer o mesmo esquema. Vou marcando os 2 centímetros primeiro com a régua. Então, vou marcando 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, vou fazendo as linhas e depois dobro no meio, depois eu vou recortar todas as linhas e vai ficar igual o rosa. Isso a gente vai fazer com todas as 5 cores. Os meus já estão prontos, então nós temos 3 cores. Eu escolhi o verde, o rosa e o azul. E agora, então, nós vamos começar a escrever as palavras sorteadas. Primeiro, vocês escolham uma das 3 cores. Eu vou escolher o azul. Essas outras 2 nós vamos deixar de lado. Certo? Pegaram uma das cores, então vocês vão pegar 4. 4 dessa cor, certo? Ó, eu tenho aqui as minhas 4 e o resto vocês vão deixar de ladinho por enquanto. E vocês também vão pegar o envelope de vocês que tá escrito, ó, estação do ano, certo? Já separe. Quais estações nós temos? Outono, inverno, primavera e verão. Então, nós vamos escrever aqui outono, inverno, aqui a primavera e aqui o verão. Primeiro escrevam a lápis e depois passem a caneta. Ó, já voltei com as minhas palavras escritas e passada a caneta. Então, agora eu vou pegar elas e vou guardar dentro do meu envelope. Lembra que tem uma partezinha aqui de cima que ela pode estar aberta, ó. A gente coloca aqui dentro. E agora a gente vai separar o envelope de tamanho. E também pegar aquela mesma cor e vamos separar agora 6, certo? Agora eu tenho 6. Então, vamos escrever as palavras de tamanho. Como vai ser uma palavra, a primeira vai ser pequena. A segunda vai ser a palavra média. A terceira vai ser a palavra grande. Depois vai ser gigante. Depois mini. E por último, enorme. Passem a caneta e depois guarda dentro do envelope do tamanho. Então, estão aqui as minhas palavras. O próximo que nós vamos escolher vai ser o moradia. Então, na moradia, vocês separam 10 e escrevam as seguintes palavras: ponte, nave, praia, floresta, casa de tijolo, casa de palha, casa de madeira, apartamento, mansão e cabana. Depois, vocês pegam elas e coloquem dentro da moradia. Vocês separem o envelope ação. Então, na ação, vocês vão escrever as seguintes palavras: correu, pulou, dormiu, deitou, rolou, abraçou, chorou, saiu, caçou e nadou. Então, esses vocês vão colocar dentro do envelope escrito ação, certo? Então, depois de escolher uma cor,
vocês vão pegar os envelopes personagem, animal, emoção e adjetivo. No adjetivo, vocês peguem 5 folhinhas e escrevam essas palavras. Na emoção, 5 também, e escrevam essas palavras. E no animal, no personagem, vocês vão pegar 10 de cada. E vocês podem inventar as palavras que vocês quiserem. Então, após terminado tudo, vocês coloquem dentro do envelope. Com a última cor que sobrou, vocês vão pegar os envelopes esporte, comida e lugar. Vocês separem 10 folhinhas para cada um. E vocês vão poder escolher os lugares, a comida e o esporte que vocês quiserem. As minhas que eu escolhi são essas. E vocês podem escrever o que vocês quiserem, certo? Esses são os últimos. Depois que vocês terminarem, vocês coloquem dentro do envelope de vocês. Agora que nossos envelopes já estão prontos, com as palavras a serem sorteadas dentro, nós vamos escolher uma das folhas que sobraram. Eu vou escolher a minha amarela. E eu vou escrever bem pequeno todas essas palavras que estão nos envelopes, certo? Pode ser de caneta também. Primeiro passa a lápis e depois passa a caneta, tá bom? Feito isso, eu espero vocês. Eu já escrevi as minhas 11 palavras e agora é só recortá-las. Fazem isso em casa e eu vou fazer aqui também. Depois a gente volta de novo. Ó, recortei as minhas palavras. Só que as palavras personagem, ação e emoção vocês vão fazer novamente, certo? Façam isso e depois aguardem. Depois que vocês recortaram as palavras, né? Um pouquinho menor, olha. Então, vocês têm que ter uma comida escrita, 2 emoção, moradia, estação do ano, a ação vocês têm que ter 2, animal 1 só, adjetivo 1, esporte 1, personagem 2, o tamanho 1 e lugar só 1, certo? Agora, com a folha colorida que sobrou, nós vamos escrever o nosso texto. Então, a história é essa aqui. Então, vocês vão escrever na folha colorida que restou essa história. E nesses locais, vocês colam, então, as palavras dos envelopes nesses locais que estão ali. Depois disso, vocês vão começar a contar a história de vocês. Então, vocês vão pegar a folha A3 de vocês, dobrem ela no meio e na parte de cima, vocês vão escrever a história de vocês. Podem escrever mais pequeno, vocês que escolhem, tá? Então, vocês vão olhar aqui, ó. Era uma vez uma história... Então, vocês escrevam. Era uma vez uma história... Ah, ali tá o amarelinho. O que tem ali escrito? Emoção. Então, vocês vão pegar aqui de dentro uma palavra de emoção e vão escrever no local da emoção. Daí, vocês vão continuando a história até completar todos eles. Só que não vale olhar pra dentro pra escolher um. Tem que ser sorteio, certo? Depois que vocês terminaram a história de escrever aqui, vocês vão fazer um desenho sobre a história de vocês, certo? A minha história, então, ficou assim. Era uma vez uma história feliz que se passava no verão. Batman morava no Uruguai e vivia em uma média casa de tijolo. Ele era muito legal. Seu esporte preferido era patinação e amava comer banana. Ele adorava chorar com o Hulk. E quando eles estavam juntos, de repente chegou um koala e pulou com eles.
essa história terminou triste para sempre. Então, no caso, depois eu teria que desenhar essa história que eu contei pra vocês aqui nesse espaço, certo? Então, na parte de cima, vocês escrevam a história de vocês e na parte de baixo, vocês desenham sobre a história que vocês contaram. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!